Bom, galera, boa tarde, tudo bom? Eu estou trazendo esse vídeo aqui para o canal. O pessoal tem me feito algumas perguntas, eu tenho estudado um pouquinho sobre o draft e principalmente por conta dessa classe agora de QB, né, quarterback, que deverá ser uma classe muito promissora. O que acontece nessa classe promissora é que existe muita ansiedade em quem você vai pegar como QB. E eu comecei a dar uma olhada nas estatísticas, eu comecei a olhar outros analistas e eles passaram algumas coisas que é bastante interessante, eu fui verificar. Então eu vou passar para vocês aqui. Tá? A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: não há necessidade de uma ansiedade pelo QB. Eu vou mostrar para vocês aqui a tabela. Nos últimos 20 anos, nós tivemos essa aí a relação dos QBs que ganharam. Então o que acontece? Se a gente for analisar essa tabela aí, vocês podem olhar com calma depois, a gente teve apenas dois QBs, que foram draftados até a 5ª posição e que ganharam o Super Bowl nos últimos 20 anos. Tá? E coincidentemente eles têm o mesmo sobrenome, Manning. Então Eli e o Peyton, os dois ali. Uma coisa que chama atenção também, que me chamou muita atenção é o seguinte: se eu passar para a décima posição, são coisas bastante interessantes. Se eu passar para a 10ª posição, nós vamos perceber que eu só vou acrescentar mais dois, que é o Trent Dilfer, que ganhou com o Ravens em 2000, né, em 2001, o Super Bowl, e o Patrick Mahomes. Então, nos últimos 20 anos, se eu passar até a 10ª posição de draft, eu tenho apenas 4 QBs, 4 que ganharam. Se for no top 5, 2. Isso em 20 anos. Então, existe uma máxima dessa questão de draftar, que é o QB franchise, aquela coisa toda. Então, a gente tem que ter um pouquinho de menos ansiedade. E aqui a gente olha que, por exemplo, o Brady é 199, a gente sabe, né? Entendeu? Mas o Brad Johnson, que ganhou com os Bucks em 2003, ele foi 227. Então, essa ansiedade pelo QB é um pouco, a gente fica um pouco, tem que dar uma recuada nisso. A segunda coisa que chamei muita atenção é que eu listei aqui os QBs que ganharam até o 5º ano de carreira. Por que eu fiz essa listagem? Porque até o 5º ano pode ser que ele esteja, claro, não dá para a gente verificar todos os contratos, alguns são muito antigos, mas até o 5º ano a gente estipula que seja o contrato de calouro, tá? Então, porque ele faz um contrato de 4 anos quando ele sai do draft e depois ele pode ter a opção do 5º ano. Então, por isso que eu coloquei aqui no 5º ano. Então, desses 20, 11 estavam no seu contrato, possivelmente no seu contrato de calouro. Tá? Alguns a gente sabe que realmente estavam, como, por exemplo, o Russell Wilson, o Patrick Mahomes, né, o Big Ben. A gente sabe que nesses títulos, pelo menos do primeiro título do Big Ben, né, ele estava realmente no 2º ano e o Big Ben ganhou o seu segundo Super Bowl, segundo e último, no 5º ano da sua carreira na NFL. Então, é uma coisa que a gente precisa ter bastante atenção, que não é o prospecto draftado alto do QB que vai fazer com que ele vá ter sucesso na NFL. A transformação do college para a NFL ela é bem complicada. Agora vamos para essa classe de agora. Quero mostrar essa classe de agora e falar especificamente do São Francisco 49ers, que é até o objeto, todo mundo sabe que eu torço para o São Francisco. Então eu vou fazer aqui um objeto de algumas análises desses prospectos, tá? Então a gente vai passar para esses prospectos agora. Então a gente tem aqui, eu vou até diminuir um pouquinho aqui a tela, vou desaparecer um pouquinho, digamos assim, para poder aparecer para vocês. Então aqui é a classe. O que acontece? Quando a gente olha os números, a gente, mas eles são muito parecidos, né? Tem algumas coisas que são muito parecidas, chama muita atenção, algumas coisas e tudo. Então vamos falar aqui. O Trevor Lawrence não vai estar disponível na posição 3. Ele vai ser o número 1. Ele tem uma carreira no college espetacular. Eu ouvi alguns analistas dizendo que talvez ele tenha sido o melhor de todos os tempos no draft ou no college. O melhor de todos os tempos no college, quer dizer,
Eu não tenho experiência disso no college para poder passar para vocês, mas eu cheguei a ouvir isso, tá? Eu assisto alguns jogos do college e assisto o Trevor Lawrence jogar praticamente desde calouro. É claro que eu não acompanhava muito o college, porque tem uma questão de divisão de conferência meio complicada e tal. Estou começando a entender agora que tem a primeira divisão, a segunda divisão e assim vai. Mas o Trevor Lawrence jogou 36 jogos. Ele perdeu apenas 2. 36 como titular, acho que tem 4 que ele entrou no meio. Tá? Ele ganhou o título como calouro. Os 2 jogos em que ele perdeu, tá? Um foi a final do próprio college, né? A final do college, que ele perdeu para o time da LSU do Joe Burrow, que no ano do draft, aquele time da LSU colocou 14 jogadores no draft, mais ou menos isso, né? Tem 14 jogadores daquele time hoje na NFL e ainda tem alguns que vão para o draft esse ano. Então era um time da LSU, era muito, muito, muito forte, tá? Era um timaço mesmo. E ele perdeu para aquele time. E o outro que ele perdeu foi para o Ohio State esse ano, na semifinal, já com o time de Clemson já um pouco desmantelado, muitos jogadores já tinham ido para a NFL, outros já tinham parado de jogar. Então ele perdeu esses 2 jogos. Veja bem, ele passou quase 2 anos invicto. E numa conferência pesada, tá? Conferência pesada, jogando semifinal do college, então ele é um jogador diferenciado. O segundo que está na listagem aqui, eu coloquei o Zach Wilson. Zach Wilson, ele ganhou uma projeção muito grande esse ano, tá? Principalmente por conta da sua mobilidade, a parte de improvisação, e jogou ele num patamar como a segunda escolha do draft, que deve ser do Jets, tá? Não tenho certeza se o Jets vai draftar o Wilson, e eu vou falar aqui para vocês por que não me dá certeza. Ele tem 67% de aproveitamento, tem um pass rate, todos eles têm um pass rate acima de 150, tá? Eu nem listei aqui. Agora, ele jogou 28 jogos, 28. Tem uma estatística que a gente não tem aqui, que é difícil de conseguir, o desempenho dele em times acima de 50% de aproveitamento. Tá? Então, essa listagem, ele não tem um desempenho tão bom e a porcentagem de acerto cai bastante. Eu não consegui achar para trazer aqui para vocês, mas cai bastante, cai para menos de 50%. Então, em jogos que são mais importantes, isso pesa, tá? Por quê? Porque ele vai jogar com defesas pesadas na NFL. Mas o que acontece é que ele tem sido comparado ao Aaron Rodgers. E é muito complicado você comparar o Aaron Rodgers, porque ele é um Hall of Famer, todo mundo sabe que ele vai para o Hall da Fama. Nos seus primeiros anos, ele ficou 3 anos no banco. E o Aaron Rodgers, no primeiro ano, teve 10-6. Sim, o primeiro ano do Aaron Rodgers como titular foi 10-6. No ano anterior, tinha sido 13-3. Então, era um time muito bem treinado, um time muito bem preparado, um time muito bem entrosado. E ele teve, que tinha sido 13-3 e passou para 6-10. Então, isso era o Rodgers no primeiro ano dele, no primeiro ano como titular. Ele ficou 3 anos no banco, já conhecia o sistema. Então, você vai colocar o Zach Wilson numa posição, né, comparado ao Aaron Rodgers de hoje, não comparado ao Aaron Rodgers de como começou, jogando no Jets com uma linha ofensiva que a gente não sabe como vai ser, com uma linha defensiva que não sabe como vai ser, com uma comissão técnica nova. O Robert Saleh, todo mundo sabe que ele é um técnico defensivo, né? Então é muito complicado. E ele vai jogar com defesas muito fortes. Vai jogar numa divisão que tem Bill Belichick, que é o maior técnico de todos os tempos, e um gênio defensivo. Vai jogar contra o Brian Flores, que também é muito bom defensivamente, um técnico defensivo muito bom. E vai jogar contra o Buffalo Bills, que tem uma ótima defesa. Então a chance dele não se dar bem nos primeiros 2 anos é muito grande. Tá? Veja o que aconteceu com o Sam Darnold. O Sam Darnold, ele foi trocado, ele era um prospecto que era para ser supostamente em cima, draftado antes do Josh Allen. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como foi. O terceiro é o Justin Fields. Justin Fields, o Ohio State, 34 no seu recorde, 67 TDs, 9 interceptações. Fala a favor dele o quê? O braço forte, muita mobilidade, é um trator. E uma das coisas que chama muita atenção é porque ele como é que eu posso dizer? Uma coisa que reclamaram muito do Jimmy G é o seguinte: Jimmy G,
Ele, qualquer machucado ele não joga. É difícil ele jogar. O ano passado ele chegou a jogar um machucado e tal, mas ele normalmente não joga. E o Justin Fields já ganhou o jogo jogando com costela quebrada. Então, essa gana para ganhar, isso pesa. O que fala contra ele, e a mesma coisa que fala contra o Zach Wilson e contra o Trey Lance, é que ele teria que modificar, o Shanahan teria que modificar o seu sistema para um QB móvel. E ele não quis fazer isso com o Colin Kaepernick, então não se sabe se ele vai querer fazer isso. Veja bem, o Shanahan é tido como um gênio ofensivo, e ele já provou que ele tem um sistema que pode levar ao Super Bowl. Só que isso também pesa para ele. Por quê? Porque ele levou o time com o sistema dele 2 vezes ao Super Bowl, mas ele perdeu as 2 vezes. E olha que ele perdeu o 28-3, ele era o cara que chamava jogadas ofensivas. E o São Francisco perdeu, estava 20-10. Então, isso pesa um pouquinho ali para ele, para esse sistema. Mas ele não gosta de mudar o sistema dele. Ele acha que tem que funcionar e que por pouco ele não ganhou, e não deixa de ser verdade, né? Por pouco ele não ganhou o Super Bowl no jogo contra o Chiefs, tá? Mac Jones tem a maior porcentagem de acerto. Eu vou fazer um comparativo dele aqui embaixo, porque ele foi o primeiro que entrou no rumor como o prospecto que o São Francisco vai pegar. Então eu vou fazer a comparação dele daqui a pouco. Mas o Mac Jones é um jogador inteligente, trabalha bem sob pressão, tem números ótimos e liderou o Alabama numa das melhores campanhas ofensivas da sua história. Complicado. Qual é o complicador do Jones? Eu vou colocar aqui embaixo, daqui a pouco ele vai aparecer, tá? Ele tem um complicador, ele é muito parecido com o Jimmy G, e por isso ele já encaixa mais próximo ao sistema do Kyle Shanahan, e por isso é que ele foi colocado como prospecto no 3. O que acontece aqui, eu vou listar os números do Mac Jones e dizer porque é que alguns analistas não estão colocando ele, às vezes nem como primeira rodada. Então eu vou mostrar para vocês. E o Trey Lance jogou apenas 17 jogos, invicto. Tá? Tem que comparar aqui porque é difícil achar a estatística que ele tenha jogado. Ele jogou 17 jogos como titular. Como teve pouco jogo esse ano, eu acho que ele não perdeu, né? Ele jogou uma partida só por causa do Covid. 28 TDs, nenhuma interceptação. Qual é a vantagem do Trey Lance? Por que o Trey Lance subiu agora no prospecto de você achar que vai ser o Trey Lance? O Trey Lance é o QB talvez mais inteligente, como pessoa mais inteligente e dedicado. Ele, todo mundo sabe que ele é de Minnesota, queria jogar em Minnesota de qualquer maneira, só que Minnesota disse que ele podia jogar como safety, e ele não quis, então ele foi para North Dakota. Então ele foi jogar em North Dakota porque ele queria jogar como QB. Muito atlético, braço mais forte da classe, muito preciso. Agora ele tem uma vantagem sobre os demais, é o seguinte, ele precisa ser lapidado, essa é a desvantagem dele, mas qual é a vantagem dele? Ele estudou no college as defesas da NFL. Então ele conhece as defesas e como funcionam essas defesas. E isso é uma coisa que fala muito a favor, e isso chamou, segundo os rumores, chamou muita atenção da comissão técnica do São Francisco. Então por isso que se colocou ali. Em falando o Jones seria o mais pronto para começar no sistema de São Francisco. Veja bem, existem rumores que o São Francisco vai passar pelo Jimmy G. O Jimmy G vai sair. Né? É uma coisa que a gente sabe que deve acontecer. E o mais próximo para substituí-lo imediatamente seria o Mac Jones. Eu acredito, pelo que assisti os jogos do college, que o Justin Fields teria condições já de começar. Tá? O Trey Lance eu só vi os jogos, aquele vídeo, assim como o Zach Wilson, aquele vídeo promocional do QB. Então não dá para eu ter muito conhecimento. O Justin Fields eu assisti ele jogando. A preocupação que a gente tem com o Justin Fields, é claro, é QB de Ohio State. E QB de Ohio State não tem uma história boa na NFL, né? Vídeo o Haskins, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então, o que acontece? O que acontece? A gente tem o Mac Jones. Vamos lá, passa aqui, slide. A gente tem aqui o Mac Jones. Então eu vou trazer uma estatística aqui do Mac Jones, acho que não coloquei aqui na apresentação. O Mac Jones, ele tem uma das coisas em que coloca ele para trás, digamos assim, nessa classe de QB é o seguinte: o Mac Jones, ele tem sido dito
como muito favorecido por conta do seu time efetivamente, do time de Alabama. Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui algumas estatísticas para vocês. O que acontece? Em relação ao Mac Jones e em relação... Estou colocando aqui ao vivo para vocês verem que eu fiz aqui. O que acontece? O Mac Jones, ele foi dito como favorecido pelo seguinte: ele tem um time muito forte, um time extremamente forte, um time bastante competitivo, e o efeito que eu acho que é o pior para ele foi o efeito Tua, porque todo mundo estava muito hypado com Tua quando o Tua foi draftado, e ele substituiu o Tua e tudo. Só que ele mantém números parecidos com o que o Tua tinha. E isso faz com que ele caia um pouco no prospecto. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então ele tem passes para trás da linha do scrimmage, 34.1. Isso é muita coisa. O Joe Burrow, 16. E o próprio Tua é o segundo na listagem. Depois vem o Kyler Murray. Então é muito grande. 34.1. Ou seja, ele passou para trás da linha de scrimmage. Ele passou normalmente para o running back, tá? Então ele tem uma linha ofensiva muito forte em Alabama, jogou para o running back. E a outra coisa é 53%, e ele é o maior aqui dos últimos 2 ou 3 anos de prospecto, com jardas após a recepção. Ou seja, passes são curtos e você tem um prospecto maior para aqueles jogadores que têm a recepção e que saem correndo após aquela recepção. Então você vê, por exemplo, que o Tua tinha um número parecido, tá? Um número parecido com ele, uma porcentagem alta, e ele jogou e perdeu a vaga, às vezes, para o Ryan Fitzpatrick. Então, Fitzmagic. Então a gente fica um pouquinho preocupado com a relação dele como prospecto. E essa manutenção dos números parecidos com o Tua aumentou a propaganda, digamos assim, de que ele é simplesmente um fruto de um sistema muito forte, que é o sistema de Alabama, tá? Então isso faz com que ele fique como um prospecto e você fique com dúvida em relação a ele, tá? Então isso faz com que o próprio Mac Jones ele fique... As pessoas tenham receio com eles, e alguns analistas colocaram, que eu vi na lista de draft, o cara especializado em draft, colocou ele inclusive na segunda rodada, tá? Tirou ele da primeira rodada como prospecto. Eu acredito que com esse monte de QB ele acabe ficando na primeira rodada de qualquer maneira. Mas o que eu acho é que o São Francisco, para draftar o Mac Jones, não precisava ter subido não. Que ele estaria disponível na 12ª posição. Tá legal, gente? Então, é isso aí. Muito obrigado. Primeiro vídeo sobre o draft. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, beleza? Eu vou ver se eu faço um outro vídeo sobre os drafts feitos sobre John Lynch e Kyle Shanahan e os resultados desses atletas draftados, tá legal? Falou, até mais, até a próxima, gente. Falou.